pontualmente às 9 horas, Denise Campos de Toledo, um convidado falando sobre a reforma da Previdência. Denise. Isso, Tiago, nós vamos conversar com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, que é ligada ao Senado, que dá subsídios aí de projeções de cálculos para os parlamentares poderem trabalhar todos esses projetos. Felipe, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes. Bom, Felipe, se trabalha aí com uma precisão muito grande em relação aos números. Da semana passada, antes da votação na comissão, se falava em pouco mais de 1 trilhão de economia, isso num prazo de 10 anos, e agora novas projeções apontam 990 bilhões. Houve todo esse impasse em torno da situação dos policiais, professores também queriam vantagens, acabou não ocorrendo, estados e municípios fora. Eu queria a sua avaliação geral em relação aos termos que foram aprovados agora pela comissão especial e vão a plenário. Eu gosto daquela figura de que vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Mas nesse caso, eu acho que os dedos de uma mão inteira foram embora. E isso já na proposta anterior, quer dizer, no substitutivo inicialmente apresentado. Porque quando a gente observa a retirada dos estados e municípios, por exemplo, nós estamos falando em mais de 350 bilhões de reais. Essas outras flexibilizações também são preocupantes, porque a proposta nasceu justamente com o objetivo de equiparar a todas as categorias, o setor privado com o setor público. Então, é claro que as desidratações são ruins, geram um efeito fiscal importante, mas dos males o menor. Avançou-se de alguma forma, aprovou-se alguma coisa. Agora, Felipe, em relação à questão das polícias em geral, porque ainda se tenta incluir no texto, na votação em plenário, as modificações que foram defendidas pelo presidente Bolsonaro e talvez até mais amplas, porque ele também gerou insatisfação em relação a isso. Esse segmento em particular faz muita diferença no cálculo geral? Ele faz diferença, né? Porque tem impacto também no caso dos estados, né? Esse aqui é o principal ponto. Agora, o que eu gostaria de registrar é que o debate está colocado, de certa forma, em termos equivocados, porque fica se dizendo a economia em 10 anos, 1 trilhão, se não for 1 trilhão, vamos todos para a morte, para o abismo, e não é esse o ponto. Reforma da Previdência tem que ser com vistas ao longo prazo. No curto prazo, são outras medidas que vão ajudar a melhorar a situação fiscal. O que seria importante era ter um olhar menos míope, né? Olhando mais para frente do que 10 anos. De todo modo, a desidratação nessa primeira década, pelos primeiros cálculos que a gente está fazendo, é grande. O que a gente vê é que, no caso do regime geral, que é o chamado INSS, né, para o ouvinte que está nos escutando, ele seria desidratado em mais de 100 bi de reais em relação ao efeito inicialmente previsto pela IFE. Também tem o impacto grande do abono salarial, que nós estamos falando em torno de 70, 80 bilhões, e mais cerca de 30 bilhões do BPC, o benefício de prestação continuada. A mudança no caso do rural, das aposentadorias rurais, também tem um efeito significativo, e agora também com essa novidade de ontem, que foi retirar a questão do fundo rural e da reversão daquelas isenções para quem exporta no setor agropecuário. Pergunta agora de Josias de Souza. Josias. Essa reversão a que você se refere, da contribuição previdenciária do agronegócio, ela era uma gambiarra, né, que foi incluída na reforma da Previdência, mas na verdade é uma questão tributária, de reforma tributária, isso, né? E há também aí o anabolizante da contribuição social sobre o lucro dos bancos, né? Vocês chegaram a fazer um cálculo, retirando esses anabolizantes, quanto que é efetivamente corte de despesa previdenciária? Olha, Josias, eu estava inclusive escutando aqui o seu comentário político anterior e de fato o que me preocupa é a falta de articulação, né? Ainda assim conseguiu se aprovar. Quanto a esses pontos que você levanta, no nosso cálculo, a questão da CSLL, que é a contribuição sobre lucro, né, dos bancos, a não inclusão desse aumento que estava previsto representa algo como 40 bilhões.
Agora, do ponto de vista econômico, eu entendo que é uma questão que tem que ser, de fato, discutida no âmbito de uma reforma tributária, não de uma reforma previdenciária. Não adianta ficar fazendo penduricalhos para tentar aumentar a arrecadação sem olhar para o todo da questão do sistema tributário. A Câmara, inclusive, tem uma proposta que está sendo discutida, que é a PEC 45, que vai merecer atenção nossa também e estudo. Quanto à questão do Fundo Rural e das isenções, nós ainda não fizemos a conta, mas é um efeito significativo. Pode chegar até 2 vezes esse efeito que eu mencionei da CSLL. Bom, agora, Felipe, você vê essa reforma da Previdência fazendo diferença do ponto de vista que é a grande preocupação do Brasil hoje, que é ajuste das contas públicas. No curto prazo a gente vai continuar convivendo com dificuldades. Se fala inclusive da possibilidade de o governo ter de fazer um novo contingenciamento este ano. Então é importante ter em mente e considerar essa questão. É uma mudança a médio e longo prazo, né? Felipe? Sim, a questão central é que a gente precisa ter em mente o longo prazo. No Brasil, a gente discute muito o curto prazo, né? As medidas de longo prazo é que precisam começar a ganhar corpo. Nesse sentido, a aprovação da reforma é bem-vinda, é uma medida importante, porque, inclusive, já no próximo ano, ela vai gerar efeitos sobre o custo médio de financiamento da dívida. Ela vai permitir reduzir as taxas de juros, vai facilitar nesse sentido o reequilíbrio da situação fiscal, da dívida pública como porcentagem do PIB. Agora, não vamos nos iludir, é apenas o começo do começo. E como disse o Armínio Fraga e o Paulo Tafner no Valor Econômico de hoje, o risco de aprovar uma reforma desidratada, caso os estados e municípios não sejam reincluídos lá no plenário, é daqui a pouco ter que fazer uma outra reforma da Previdência. Nós conversamos com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos.